O que os posters de Star Wars têm a nos ensinar sobre fotografia? Roda a vinheta. E aí pessoal, eu sou o Lucas Cavaleiro aqui do canal da Escola de Fotógrafos. Eu assisti o episódio 7 do Star Wars e não vou dar spoilers, mas o filme é muito bom, assistam, quem gosta da série pode assistir sem medo, que é muito bom. E o que aconteceu na semana agora, depois de eu ter assistido, eu comecei a ler sobre a história para descobrir spoilers dos próximos e tudo mais. E eu caí nesses posters que vocês estão vendo aí na tela. Esses posters são acho que a maioria deles é do lançamento do Japão, não sei. E aí eu notei que eles têm algumas coisas em comum nas suas fotografias e principalmente na sua composição. O que é composição? Nada mais é do que eu escolher o que vai e o que não vai para a foto e em que posição vai ficar cada elemento que eu quero colocar na foto, em que lugar vai ficar isso. E em composição eu sempre digo que é um dos assuntos mais difíceis de serem estudados e um dos mais chatos também, mas é um dos mais importantes porque é o que mais modifica o jeito que a gente enxerga a fotografia. E para complementar ainda mais isso, eu sempre digo para todos os meus alunos, tanto nos cursos online quanto nos cursos presenciais, que a composição na fotografia é um dos poucos assuntos, depois de 9 anos fotografando, que eu ainda estudo. Tanto eu ainda estudo que eu fiz esse estudo olhando essas fotos, que estavam num post que eu vi, num blog sobre Star Wars. Juntei eles, coloquei no Lightroom aqui para vocês e vamos estudar junto um pouquinho dessas fotos. Então a gente está olhando aqui a minha tela do Lightroom e essas fotos elas têm algumas coisas em comum, certo? Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas aqui, ó. Elas têm algumas coisas em comum. O Lightroom, quando a gente aperta a letra R, ele abre a ferramenta de recorte, certo? O que é a ferramenta de recorte? É para a gente mudar o formato da foto e tudo mais e tal, recortar. E a ferramenta de recorte pouca gente sabe, mas é quando a gente aperta a letra O, a gente muda a grade de recorte que tem em cima, certo? Essa grade que é a padrão que vem no Lightroom é a grade de recorte para a regra dos terços. Que eu nem gosto de chamar de regra, eu gosto de chamar de conceito de terços, certo? Mas é a regra dos terços que todo mundo conhece e se a gente continuar apertando o, aparece essa regrinha de composição, que na verdade é um conceito de composição por triângulos. Se a gente aperta Shift O, esse triângulo gira, certo? Essa regrinha gira nela mesmo. Tem outras regrinhas como a espiral de Fibonacci, que se eu apertar Shift O, ela gira em torno dela de novo, certo? Mas vamos aqui então para a regra dos terços, por exemplo. Essa foto não é regra dos terços, mas ela é uma foto esteticamente interessante, é uma foto que agrada, é uma foto que chama atenção, um monte de detalhes. E aí? Por que essa foto agrada esteticamente? Um dos motivos de ela agradar esteticamente é porque ela tem proporções interessantes para a gente olhar. E essas proporções interessantes estão, entre outras coisas, na composição, usando composição por triângulos. A composição por triângulos que vocês estão vendo aqui, eu vou apertar a letra L aqui, para escurecer a tela para a gente visualizar melhor. A composição por triângulos, a gente tem essa linha aqui, que é um triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, tem outro triângulo aqui, certo? E é interessante colocar elementos da nossa imagem por cima dos triângulos ou seguindo essas linhas. Se a gente olhar o sabre de luz, segue bem a linha do triângulo aqui, os olhos dele estão sobre a outra linha do triângulo, e os olhos normalmente é o elemento da foto que a gente mais olha e durante mais tempo, certo? Porque nos dá muita informação. Então é interessante fazer isso, deixar o olhar sobre uma linha, e é inclusive o encontro aqui sobre o olhar, usar essa linha aqui e essa linha aqui para criar diagonais na imagem, criar esses elementos, fica bem interessante. Se a gente passar para a próxima foto aqui, a gente consegue ver que também é usada a mesma técnica, só que nesse caso agora aqui invertido o triângulo. Mas olha só que interessante, fica exatamente sobre a linha. O sabre de luz está exatamente paralelo aqui à outra linha, e a outra linha que sobe está batendo bem em cima do triângulo do rosto dele, está batendo bem nos olhos dele.
Então isso é uma coisa que é bem interessante, que um grande estúdio como a Disney, como quem fez essas fotos, tem um excelente padrão estético, tem uma boa noção de composição, tem uma excelente noção de composição e sabe o que está fazendo. Então quando a gente pega boas fotos, boas imagens e começa a analisar algo que é meio padrão entre uma foto e outra, é interessante que a gente consegue criar uma regrinha para a gente se basear, que vai facilitar enxergar coisas harmônicas na hora da foto. A gente fala, por exemplo, quando vai fotografar um ensaio, quando vai fotografar um evento, às vezes é muito corrido e tu não tem tempo de pensar. É muito, tu aponta e clica. E às vezes a gente aponta e clica e a foto sai sensacional. O que acontece nesse processo de apontar e clicar? Por que eu escolhi a composição certa? Porque essa regrinha, por exemplo, de composição por triângulos, já está na minha cabeça. Eu não precisei pensar em colocar os elementos na diagonal, ali, seguindo a composição por triângulos. Eu simplesmente olhei aquele padrão e aquele padrão despertou alguma coisa interessante no meu cérebro que fez eu clicar. Só que para esse processo acontecer, de eu olhar e clicar e a foto ficar boa, eu preciso fazer esses padrões entrarem na minha cabeça. E um dos jeitos que eu uso, pelo menos eu uso, não sei os outros fotógrafos, mas eu uso assim, eu faço isso, é olhar fotos e tentar encaixar elas em regrinhas. Uma das regrinhas é a composição por triângulos. Então, quando eu olho uma foto assim, ela encaixou, beleza. Esse é um padrão que na próxima vez que eu for fazer uma foto, eu vou tentar lembrar desse padrão de colocar as coisas em triângulos para ficar mais harmônico. Se vai funcionar, aí é outra história. Mas é uma coisa que normalmente funciona, certo? Composição é difícil porque nem sempre vai funcionar. Nem sempre a regra dos terços funciona, nem sempre espiral de Fibonacci funciona, nem sempre composição por triângulos funciona. Mas quando funciona, funciona muito bem. Passando para a próxima foto aqui, ó. Essa aqui não é tanto composição por triângulos, apesar de ter elementos. Por exemplo, a arma aqui que o Harrison Ford está segurando tá bem na linha do triângulo. O outro triângulo aqui que fecha bem em cima do olhar dele. Mas essa foto também se encaixa por regra dos terços. Ó, se a gente olhar, os olhos dos dois estão bem em cima dos pontos de encontro das linhas de terços. E a linha superior está bem aqui também. Então funciona muito bem. Até o escrito aqui está colocado exatamente dentro de um outro quadrado. Então está seguindo mais essa regra. Já essa aqui, que eu não vou dar nem spoiler, nem dizer o nome do personagem. Mas essa aqui também é composição por triângulos, olha só. A diagonal que a gente tem aqui, ó, é exatamente em cima do negocinho que ela está segurando ali. E o olhar dela, essa ponta do triângulo aqui está apontando para fora da imagem. A gente tem todo o rosto dela na ponta do triângulo. Isso funciona muito bem também, certo? Quando a gente cria esses ângulos assim, fica bem interessante. Então, quando a gente acha esses padrões, fica muito fácil de identificar algumas coisas. Aqui também o mesmo esquema, ó, o corpo dele está todo angulado por cima de uma linha do triângulo, da linha da diagonal. E isso funciona muito bem. Tem outras coisas em comum que a gente pode olhar e olha só. Aqui tem um triângulo sobrando, digamos assim, nesse pedaço aqui. Tem um triângulo com um espaço vazio. Aqui tem um triângulo com espaço vazio também. E aqui tem um triângulo com espaço vazio também. Então quer dizer, fazer isso normalmente funciona para ter imagens interessantes, certo? Então isso é ótimo quando a gente consegue notar esses padrões, porque a gente consegue depois aplicar nas nossas próprias fotos. Então já dá para saber que usar essas linhas de triângulos normalmente vai funcionar. Vocês devem estar se perguntando se eu uso nas minhas fotos e se eu tento encaixar. Sim, vamos olhar aqui algumas fotos minhas. Essa foto aqui, ó, de um ensaio sensual, ela foi recortada assim, ó, porque eu não enxerguei na hora essa composição, eu não enxerguei na hora esse padrão, ela saiu assim da câmera, certo? Só que se a gente arrastar aqui, ó, para recortar, olha só, olha que beleza. Fica bem interessante a composição, bem legal e deu um efeito bem bacana. Tem outras fotos que seguem também, olha só, aqui. Usando triângulos, não é exatamente em cima, mas funciona, certo? Também não é exatamente em cima, mas essas linhas assim, ó, elas guiam o nosso olhar e é interessante, tá? Outra foto aqui,
A linha da mesa, vocês estão vendo, ó, que tem cor diferente, textura diferente, faz uma linha aqui, o rosto dela, o olhar dela, ela segue a linha do triângulo superior. Se a gente olhar essa foto aqui, não é exatamente igual, mas óbvio. Mas o olhar dele segue em cima da linha, ó, certo? Porque ele inclinou a cabeça. Até isso é uma das coisas que eu falo que funciona muito bem. Eu falo no curso de direção de modelos que é pedir para o cliente inclinar a cabeça dessa maneira, que aí, como efeito secundário, a gente tem os olhos ficando numa posição interessante para a composição. Outra foto aqui, ó, os braços dela seguindo aqui, dando uma linha até o olhar. Não necessariamente só fotos verticais, ó, essa foto é horizontal e a gente tem as pernas dela acabando aqui bem nessa linha, certo? Isso funciona bem também. Aqui outra foto que eu cortei depois de feita, ó. Olha só, se eu quisesse podia até cortar um pouquinho mais assim, ó, para passar bem em cima do olhar dela, ó. Fica bem interessante o resultado que a gente tem na foto. E ó, aquele triângulo vazio no canto direito que a gente tem nas outras fotos aqui também está presente. Aqui outra foto que eu cortei após. Vocês podem estar se perguntando, Lucas, cortar as fotos depois de prontas é errado? Errado não é, mas não é o ideal, normalmente. Porque acontece, a gente faz 200 fotos no ensaio e tem que cortar 200 fotos, é uma bela bosta. Se a gente tem muitas fotos para cortar, isso perde tempo. Mas não tem problema cortar de 100 fotos que vocês fizerem, cortar 10 fotos. Não tem problema nenhum fazer isso se vocês querem ter um bom resultado. O problema é cortar muitas fotos, aí sim é um problema, tá? Porque é um sinal, é um indicativo de que na hora que a foto saiu, vocês não enxergaram essa composição da melhor forma possível, certo? Isso é um problema. Composição por triângulos aqui composição por triângulos também, certo? Aqui composição por triângulos. Essa foto aqui ela tá cortada só para mostrar nesse vídeo, mas eu uso ela assim, ó. Eu gosto dela quadrada, apesar de não ser exatamente na regrinha, mas a gente tem as linhas de triângulo que nos sinalizam. Tirem as crianças da sala aí, mas ó, composição por triângulos. Essa foto saiu assim da minha câmera, certo? Tem triângulos ali e isso ajuda a tornar a imagem esteticamente mais interessante. Novamente triângulos aqui, não precisa ser exatamente em cima, né? Mas funciona. E outra vez aqui, também triângulos, ó, essa foto foi cortada, mas também funciona. Espero que tenham gostado desse vídeo. E passem para os seus amigos que são fotógrafos, indiquem o nosso canal da escola. Siga o canal aqui da Escola de Fotógrafos para não perder nenhuma dica, certo? Um grande abraço e que a força esteja com vocês.